Olá pessoal, uma justificativa muito clara, por exemplo, esse meu cálculo é uma descoberta também científica, quando o Banco Central de qualquer país escolhe uma taxa de juro nominal negativa. Isso significa, como que ele leva a inflação para o domínio dos números complexos, ou seja, a inflação passa a ter um valor de um número real imaginário puro, lá dos números complexos negativos. E o significado dessa inflação com esse valor é uma situação não física, não real, significa que não existe, de fato, um número real, um número imaginário puro, lá dos números complexos, significa que aquilo não existe, de fato. É como que não existe economia quando o Banco Central de um governo determina uma taxa de juro nominal negativa, é que ele leva a economia para uma não existência econômica. Por quê? Porque uma taxa de juro nominal negativa leva a inflação para o domínio dos números complexos, ou seja, a inflação passa a ter um valor com um número imaginário puro lá dos números complexos, que significa não existência, que algo não existe, é algo não real. Esse cálculo é o mesmo cálculo da relatividade lá especial de Albert Einstein, quando você considera uma velocidade de um corpo maior do que a velocidade da luz, cai num domínio de não existência física, algo não físico. Então, nesse caso, em termos da economia, significa a não existência da economia. Então, não é salutar de forma alguma o governo determinar uma taxa de juro nominal negativa. E veja, um exemplo disso, o Japão, né? A economia japonesa, há muitos anos, ela tem uma taxa de juro nominal negativa, a economia japonesa. E é por isso que ela tem uma forte recessão econômica, porque recessão significa a economia está parada. A economia está parada é como que não existe economia. Então, esse mesmo resultado, ele dá um valor material para um número imaginário puro, né? E esse efeito acontece. Então, o caso da economia japonesa é isso daí. Lá eles há muito tempo têm uma taxa de juro nominal negativa, então é como que não existe inflação, e realmente não existe inflação, e por isso significa uma recessão, uma forte recessão econômica. É porque não existe economia, é como que não existe economia. Então isso justifica ainda mais essa minha prova poderosa. Justifica ainda mais essa prova poderosa. Não é à toa que tem aquele artigo lá da BBC de Londres, intitulado "O país onde a inflação é uma boa notícia". Justamente porque não tem inflação lá no Japão, não tem inflação lá no Japão, porque lá tem uma taxa de juros muito baixa, chega a ser negativa. E aí esse cálculo significa, novamente, cara, isso daqui é muito lindo, é muito poderoso, significa o quê? Uma inflação com valor de um número imaginário puro lá dos números complexos. O que significa isso? Significa algo não físico, não real, mas a economia é uma realidade concreta, e você vê esse exemplo no Japão. Então essa própria economia japonesa justifica esse meu cálculo de uma taxa de juro nominal negativa que leva a inflação para o domínio dos números complexos, ou número imaginário puro. Isso é pura originalidade, entendeu? Então veja como que a teoria econômica quântica é o grande santo grau da economia. Então estava comigo o santo grau da economia. E você vê na Europa, a Europa também tem uma taxa de juro nominal muito baixa também. E por isso que também vive uma recessão econômica também muito forte. Então você entende por que também esses países são ricos, o Japão, a Europa, os Estados Unidos, e o Brasil não é rico. Por quê? Porque nós temos uma alta taxa de juro. E por isso que nossa moeda é fraca, ela é desvalorizada. Então não tem jeito, a teoria econômica quântica é o grande santo grau da economia. Mas o mais interessante é isso, né? Que você olha especificamente para a economia japonesa
E tem lá esse artigo na BBC de Londres que fala: o país onde a inflação é uma boa notícia. Por quê? Porque não tem inflação de fato lá no Japão. Por quê? Porque lá tem uma taxa de juro nominal negativa. Uma taxa de juro nominal negativa leva a inflação para o domínio dos números complexos. Ou seja, a inflação passa a ter um valor de um número imaginário puro, que significa que não existe. É algo não real. Isso significa que não existe inflação para uma taxa de juro nominal negativa. Entendeu? E o efeito disso, por isso que quando você investe dinheiro num país que tem taxa de juro nominal negativa, o seu dinheiro de fato não rende. Por quê? Porque não existe economia naquele país. E aí você tem uma forte recessão econômica, enfim, é o que é o Japão, por exemplo. O Japão justifica essa minha tese. Falou, pessoal, é lindo demais, cara. É muito poderosa a teoria econômica quântica. O santo grau da economia nasceu no Brasil, mano. Por isso que eu falo, gente, o Brasil é o farol econômico da humanidade. Podem ter certeza. Falou, abraço.